Capítulo 103. Naqueles dias, diz Yahvé, eles chamarão aos filhos da terra e os farão ouvir a sua sabedoria. Lhe mostrarão que eles são seus líderes e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra, pois eu e meu filho, para sempre, manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão. Enquanto eles tiverem vidas, a paz será deles. Regozijai, filhos da integridade e verdade. Capítulo 104. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu um filho, a carne da qual era tão branca quanto a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa como o sol. Toda a casa abundou de luz, e quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque, seu pai, ficou com medo dele. E correndo veio ao seu próprio pai, Matusalém, e disse: Eu gerei um filho diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas assemelha-se à geração dos anjos dos céus e de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é glorioso e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nesses dias. E agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ao nosso progênito Enoque e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e chorou. Eu ouvi sua voz e fui a ele, dizendo: Vide, eu estou aqui, meu filho, já que tu viesses a mim. Ele respondeu e disse: Por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de se compreender, de ser compreendida. Eu me aproximei de ti, e agora, meu pai, ouve-me, pois a meu filho Lameque, um filho nasceu, o qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa. O cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã. Seus olhos são iguais aos raios do sol. E quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa. Seu pai Lameque temeu e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelha-se aos anjos dos céus, e os que eu vi a ti, para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi e disse: O Yahvé efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que a geração de Jaré, meu pai, aqueles que estavam no céu, desconsideraram a palavra do Yahvé. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos.
Uma grande destruição, portanto, virá sobre a terra, onde o dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar. Essa criança que nasceu de teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com eles. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará salvo, e sua posteridade criará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda corrupção. Agora, portanto, informa teu filho Lameque, que aquele menino que é nascido é seu filho, na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo pecado e de toda iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado santos mistérios que o próprio Yahvé descobriu e explicou a mim, os quais eu li nas tábuas dos céus. Nela eu vi escrito que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justo se levantará, até que transgressão e crime desapareça da face da terra, até que toda bondade venha sobre ela. E agora, meu filho, vai dizer ao teu filho Lameque que a criança que é nascida é, na verdade, seu filho, e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado todas as coisas secretas, ele retornou com entendimento e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda a sua destruição. Outro livro que Enoque escreveu para seu filho Matusalém e para aqueles que deviam vir depois dele, e preservar a sua conduta nos últimos dias. Tu que tens trabalhado, esperai naqueles dias, até que os que praticam o mal sejam consumidos e o poder do culpado seja aniquilado. Espera até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos. Sua semente seja destruída e seus espíritos mortos. Eles clamarão e lamentarão na vastidão e no fogo sem fundo. Eles queimarão. Ali eu percebi como se fosse uma nuvem sobre a qual não podia ver, pois das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também uma chama de fogo ardente, brilhando, e como se fossem montanhas brilhando, passando ao redor e agitadas de lado a lado. Então eu inquiri de um santo anjo que estava comigo e disse: o que é esse esplêndido objeto? Pois não é céu, mas só uma chama de fogo que queima, e nela um clamor de exclamação e de ai, e de grande sofrimento. E ele disse: ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados aos espíritos dos pecadores e blasfemadores, daqueles que praticam o mal e perverteram tudo que Elohim disse pelas bocas dos profetas, tudo o que eles deviam fazer, pois com respeito a estas coisas, ali haverá registro e serão impressos no céu, para que os anjos possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos espíritos dos humildes, aqueles que sofreram em seus corpos
mas têm sido recompensados por Elohim, os quais têm sido injuriadamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Elohim e não têm acumulado nem ouro, nem prata, nem qualquer coisa no mundo, mas deram seus corpos ao tormento. A estes que no período de seu nascimento não têm estado cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado como um alento que passa. Tal tem sido sua conduta. Em muito o Yahvé os tem provado, mas seus espíritos têm sido encontrados puros, para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado no livro, e eles têm recompensado, pois eles têm sido encontrados a amar o céu com eterna inspiração. Elohim tem dito, enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias e têm sido ignomosamente tratados, enquanto eles me abençoam. E agora eu chamarei os espíritos deles da geração da luz e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm todos seus corpos recompensados em glória, como sua fé possa ter merecido. Eu extrarei para a esplêndida luz daqueles que amam o meu santo nome, e colocarei cada um deles em um trono de glória, da glória peculiarmente sua, e eles descansarão durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos do Elohim, pois ao fiel ele dará fé nas habitações do justo. Eles serão aqueles que têm nascido na escuridão. Serão lançados enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão, vendo-os enquanto eles existem em esplendor. E prossegue em direção dos dias e períodos a eles descrito. Fim.